A graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo crescer no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Amados, nós vamos dar continuidade à lição que nós estamos realizando a cada domingo do livro do profeta Daniel. Já vimos aqui a lição do capítulo 2, vimos a lição do capítulo 3 e vimos a lição do capítulo, acho que o capítulo 5, não é isso? Foi 5. E do capítulo 7 foi domingo passado, quando nós estudamos aqui sobre os 4 impérios da visão de Daniel. Não é? Vocês lembram bem aí, nós estudamos aqui sobre aqueles 4 animais que ele viu naquela visão e um enfoque que ele dá um close, dá um zoom na parte final da visão, que é a ponta pequena que estava no 4º animal, que representava ali o Império Romano. Hoje nós iremos ver a visão do capítulo 8 de Daniel, uma sequência. E aí eu peço que os irmãos aí prestem muita atenção. Na lição de hoje, nós temos como título aí 2 animais, 3 chifres. Esta visão do capítulo 8 é um detalhamento da visão anterior. Ele vai tratar sobre 2 impérios, 2 dos animais da visão anterior. E ele vai trazer informações importantes que iriam acontecer durante esses 2 impérios, que iria envolver o povo de Deus. Né? Nada impede que o que aconteceu lá, no período desses 2 impérios, ele não se replique de alguma forma, sendo lá um tipo, e agora no tempo do fim, ocorra o antítipo. Pois bem, vamos dar início então ao nosso estudo de hoje. A nossa introdução diz: 2 anos depois do sonho dos 4 animais e do chifre pequeno, descrito no capítulo 7, que estudamos domingo passado, Daniel recebe outra visão profética do Senhor, descrita agora no capítulo 8, quando ele vai explorar especificidades de alguns dos animais vistos anteriormente e acrescentando mais luz à revelação profética. Quais revelações nos são trazidas à luz, né, pelo profeta do Senhor ainda no governo de Belsazar? Esta visão, ela acontece no governo de Belsazar, o filho de Nabucodonosor. A visão passada, que nós estudamos domingo passado, ele diz que teve a visão no 1º ano do governo de Belsazar. E agora? Ele diz agora, no ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Qual? Aquela do princípio do reino de Belsazar, no ano 1º. E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, e conforme a visão, eu estava junto ao rio Ulai. Estava ali o rio Ulai é um rio que deságua ali no rio Eufrates, né? Então, uma província afastada um pouco ali de um rio que dava, né, que desaguava no Eufrates. Ou seja, ele estava em Babilônia, a cidadela de Suzã ficava próxima ali à Babilônia, né? Pois bem, é onde ele estava, e ele descreve assim: que animal, na visão, né, Daniel contempla logo no início, e quais características chama a atenção desse animal, nesse animal? Daniel diz: levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um
era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Olha que interessante. Veja aqui, na visão que Daniel tem, ele vê um carneiro. E esse carneiro, ele estava de frente para o rio Lai, sobe de onde? Do rio. Os animais não sobem das águas? Os 4 animais lá? Ele estava de frente ao rio Lai, não é do mar, é do rio. E aí, veja que coisa interessante. Subiu um chifre, eram 2 chifres, e o chifre que subiu por último cresceu mais. Ficou mais alto do que o outro. Pois bem, o império representado pelo carneiro, né, 2 reis, 2 povos, priorizou suas conquistas em que direção? Vamos lá. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais que podia resistir, nenhum lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Veja que esse carneiro era forte. Ele vinha de uma direção e dava, obviamente, ele vinha de onde? Do Oriente, porque ele dava amarrada para o Ocidente, dava amarradas para o Norte, chifradas, cabeçadas, e contra o Sul. E só não dá para o Oriente, porque ele vem dessa direção, ele vem dessa direção e dá cabeçadas para aqui do meu lado, né? O meu lado aqui está o Ocidente. O Oriente é onde o Sol nasce, está aqui, né? Aqui está o Norte e aqui está o Sul. Então, eu estou falando da minha perspectiva, na sua já é o contrário. Pois bem, e olha só que coisa interessante, esse animal, esse carneiro, que é diferente de um cordeiro, eu já expliquei para vocês que cordeiro é um animal até 1 ano de idade. A partir de 1 ano, o cordeiro começa a crescer os cornos, os chifres. E aí, quando ele entra na puberdade e já começa a querer cobrir as ovelhas, ele passa a ser carneiro. Carneiro é o animal adulto. E cordeiro é o animal jovem. Né? O animal virgem até 1 ano de idade. Entendido? Pois bem. Que outro animal surge enquanto Daniel admirava as conquistas do carneiro? De onde esse animal vinha? Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente. De onde vinha o carneiro? Do oriente. O carneiro dava marrada em direção primeiramente ao ocidente. Agora esse vem na direção oposta. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. Ou seja, ele vinha em alta velocidade, vinha voando. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Um chifre entre os olhos, como um unicórnio. É entre os olhos, não era um chifre de cada lado do olho, era entre os olhos. Olha que coisa interessante. Era algo notável, chamou a atenção de Daniel, né? Que fez o bode contra o carneiro. O bode, né, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Viu chegar perto do carneiro e, movido de cólera contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode, do seu poder. Espero que vocês estejam acompanhando a visão, a história, porque quando a gente começar a interpretação, fica tudo claro de entender, né? Então vamos continuar aqui. O que aconteceu com o grande chifre daquele bode, que correu em alta velocidade, feriu o carneiro, arrancou os seus chifres, né? Obviamente matando o carneiro. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar, outros 4 chifres, né?
também notáveis, nasceram para os 4 ventos do céu. Sempre que a gente fala 4 aqui, lembre-se daquela questão dos 4 cantos da terra, as 4 direções, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, aí está os 4 chifres notáveis que subiu da cabeça do mesmo bode quando o chifre notável que estava diante dos seus olhos caiu. Continuando. Dentre os 4 grandes chifres notáveis, surgiu o quê? Que mudaria a face do poder do grande bode peludo. Isso mudaria a face, né? Olha, ainda de um dos chifres, saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, Jerusalém. E se engrandeceu ao exército do céu contra Deus, mexeu com Deus. E se engrandeceu até o exército do céu e lançou por terra algumas das estrelas desse exército. E as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. E o príncipe do exército aqui, Cristo, né? E lhe tirou o holocausto contínuo. Tirou da terra formosa o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ou seja, derrubou o santuário em Jerusalém, terra formosa. O que foi entregue a esse chifre pequeno que se engrandeceu, né? Esse chifre pequeno que pertencia ao bode. Preste atenção. O chifre está na cabeça de quem? Na cabeça do bode, porque o bode teve 4 chifres e de um dos chifres do bode surgiu esse pequeno. Entendido aí? Não perca aí essa divisão, não. E o exército lhe foi entregue. Que exército? O exército do príncipe dos exércitos, de Deus. Ele mexeu com o exército de Deus. Foi entregue na mão dele. Juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão do povo de Deus. Lançou a verdade, ele lançou o bode, a ponta pequena, lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou naquilo que ele estava fazendo. Pois bem, como foi que a interpretação dessa visão chegou? Agora vamos para a interpretação, preste atenção. O resumo da visão é simples. Daniel estava na cidadela de Suzã, olhando para o rio Ulai, quando de repente ele vê subir um carneiro. Um carneiro tinha 2 chifres. Esse carneiro, um dos chifres que subiu por último era maior. De repente, viu que esse carneiro estava conquistando tudo. Ninguém poderia resistir na frente dele, conquistou tudo. Mas a visão de Daniel olha para o outro lado, o carneiro vem do oriente para o ocidente, e ele vê agora um bode, apareceu um bode notável do ocidente, vindo para o oriente. Ele tinha um chifre notável na testa, entre os olhos. E ele, com toda a sua força, com todo o seu poder, partiu para cima do bode e o feriu com tudo. Foi uma pancada tão grande que ela arrancou os 2 chifres e matou o bode. Chegou um tempo que o chifre grande desse bode caiu. E no seu lugar, esse chifre pequeno, esse chifre gigante, conquistou tudo, rapidamente. Tudo que ele pensava, ele conquistou. E quando esse chifre grande foi arrancado, diz o texto, 4 chifres subiram no seu lugar. E de um desses 4 chifres subiu, do chifre, não da cabeça do bode, de um dos 4 chifres subiu um chifre pequeno. Entendido? Pronto, agora vamos para a interpretação. E esse chifre pequeno fez o quê? Se engrandeceu, foi terrível. Conquistou o que ele planejou, conquistou. Conquistou tudo e agora foi em direção à Terra Formosa, a Jerusalém. Derrubou o templo, tirou o sacrifício contínuo, né? Fez tudo isso. Entendido a visão?
Vamos agora para a interpretação. Como foi então que chegou a interpretação a Daniel? Daniel diz: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que me apresentou como que uma semelhança de homem. Alguém se apresentou a mim como semelhante a um homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai. Entre as margens. Ora, entre as margens, no meio do rio. O qual gritou e disse, alguém que tem autoridade sobre os anjos: Gabriel, faz Daniel entender, este homem entender a visão. Alguém que estava boiando em cima das águas, entre as margens do rio, deu uma ordem a Gabriel: Gabriel, faça Daniel entender a visão. Quem é a pessoa que gosta de andar sobre as águas e boiar nas águas? Um semelhante a homem. Quem seria esse, né? Vai lá. Essa foi a ordem dada aí a Gabriel, né? Como reagiu Daniel à aproximação de Gabriel, que lhe trazia a interpretação? Para que tempo era essa visão? Olha o texto. Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado. E caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, essa visão não é para agora. Essa visão é para um tempo do fim. E a gente vai ver que esse tempo do fim não é o de hoje. A não ser no segundo tipo, um segundo antítipo. Porque o tempo do fim aqui se refere também para o fim específico, por exemplo, de um reinado. Ok? Para o tempo do fim. Esse tempo do fim, tem muita gente achando que é para o dia de hoje. O primeiro momento, o primeiro antítipo é lá. Lá nos dias depois de Daniel, mas ali antes de Jesus. Vamos lá. Ora, enquanto ele falava comigo, caí num profundo sono, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Qual é o tempo do fim? Qual é o tempo do fim aqui? O tempo da ira. Não é o tempo do fim relacionado agora ao tempo do fim. Agora, antes da volta de Cristo. Ele especifica que tempo da ira. Que ira? A ira de quem? De qual visão ele está vendo ali? A ira da ponta pequena. Não é isso? Vamos lá, continuando. Fábio Amaro, mas isso aqui pode ter uma tipologia para o tempo do fim hoje? Pode. Não tenho dúvida disso, que pode acontecer. Uma segunda, a profecia, geralmente ela é cíclica. O que foi, o que será, o que aconteceu, tornar a ser feito. Mas a gente não pode mudar o que o texto está dizendo. E o texto está se referindo a quem? A dois animais, um carneiro e um bode. Esse tempo do fim é para quem? Para o bode. Ou vocês acham que o chifre pequeno na cabeça do bode continuou vivendo depois que o bode morreu? Não existe. O bode morreu, acabou o chifre, acabou tudo. Entendido isso? Continuando. Ele, porém, me tocou e me pôs de pé e disse, né? Farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Ao determinado tempo do fim. Veja só que ele está falando que é um fim que foi determinado aonde? Na visão. Não é fora da visão. É o tempo do fim que está referindo-se ao bode. Entendido isso aqui? Vamos lá. Não esqueça do aspecto bode quando eu estiver falando de ponta pequena. Desta ponta pequena, né? Quem representava o carneiro com os dois chifres? Vamos voltar agora. Gabriel vai dizer para Daniel que o primeiro animal quem era? Olha só. Aquele carneiro que viste, o qual tinha dois chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. Eita, olha que coisa. Está dizendo assim, Daniel, você não já teve a visão de Babilônia, dos Medo-Persas, dos gregos e de Roma, os 4 impérios? O carneiro é os reis da Média e da Pérsia. Sabe os dois chifres, Daniel?
Essas duas nações juntas conquistaram Babilônia, mas um dos reis somente reinou, o Medo. O chifre cresceu mais, entendido? Por isso que um dos chifres do carneiro cresceu mais do que o outro. Pois bem, preste atenção. Aqui está, eu trouxe um mapinha para facilitar a vida dos irmãos. Deixa eu me virar aqui para explicar aqui. Tenta passar o mouse aí para os irmãos acompanharem aí na internet. Primeiro eu vou começar aqui por Jerusalém aqui, ó. Jerusalém. Jerusalém, aqui está a faixa de Gaza, ó. Jerusalém está aqui. A terra formosa que é citada aí. Conseguindo passar o mouse aí? Vê se consegue aí, Alice. Para que os irmãos da internet que estão acompanhando consigam também entender, ok? Então está aqui, ó. Está aqui, ó. O mouse, traga o mouse aí. O mouse aqui, ó. Jerusalém aqui é Israel aqui, certo? De onde vem o carneiro de 2 chifres? Aqui, ó. Da Média e da Pérsia. Ou seja, isso aqui é o Irã. Isso aqui é o Irã aqui, ó. Tá vendo? O Irã. Então ele vem aqui, ó, do Oriente para o Ocidente. Esse carneiro deu marrada para o Ocidente, deu marrada para o Norte e deu marrada para o Sul. Então, o reino dos Médios e dos Persas conquistaram tudo isso. Ok? Ficou entendido aí, não é? Vamos lá. Aqui está os 2 animais. O urso é a visão do capítulo 7, que representa a Média e a Pérsia. Lembra que o texto, quando diz assim, ó, o urso se levantou em um dos seus lados. Lembra desse texto? Mostrando que ele representa a Média e a Pérsia, mas um do lado deles é que se levanta para ser rei. Não é assim que está lá no capítulo 7? Prestaram atenção? Da mesma forma que o bode agora, no capítulo 8, tem um dos seus chifres maior, cresce mais o segundo, os medos. Entendido? Inclusive no mapa é a parte mais alta, né? Está mais em cima, no mapa? Pois bem, preste muita atenção. Um fato importante que você precisa entender é que na visão anterior do capítulo 7, ele traz um animal que é um urso, um animal imundo, uma fera, uma besta fera terrível. Mas agora esse mesmo animal, esse mesmo reino, desculpe, é representado por um carneiro, um animal sagrado, um animal limpo, que era inclusive oferecido no templo. O que o Senhor está querendo falar para Daniel? No capítulo 7, ele apresenta um reino político, conquistador de mundo. Mas, no capítulo 8, este reino, ele é levantado por Deus para castigar alguns. Não que este reino aqui é o povo de Deus, mas Deus usa quem ele quer. Até o ímpio para fazer justiça a outro ímpio. Então, quando ele usa esse animal cordeiro, o carneiro, no capítulo 7, ele está dando uma visão mundana de um reino imundo que está em busca de dinheiro, de poder, de glória. Mas, no capítulo 8, ele está dizendo: esses animais se levantaram sobre a minha permissão para, inclusive, castigar o meu povo que está cheio de pecados, para fazer juízo, para levar cativo. Entendido esse detalhe? Por que ele usa um carneiro? Vamos lá. Carneiro adulto. Continuando. O bode peludo com chifre notável representa quem? Ora, isso parece óbvio, né? Mas vamos ver aqui o que diz o texto. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Ou o reinado da Grécia, né? E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. O rei mais notável que eu vi, depois de Nabucodonosor. Notável. Senta no trono aos 12 anos de idade, aos 24, 25 anos, havia conquistado o mundo em alta velocidade. Ninguém conquista o mundo como ele conquistou em uma década. Uma década. Conquistou o mundo.
Por isso que esse bode peludo, ele vinha em alta velocidade, voando no chão. Ele vinha flutuando com o furor da sua força, da sua juventude, né? Aí é a ponta pequena, o chifre notável do bode é Alexandre o Grande. O reino é o da Grécia. O bode representa o reino da Grécia. O chifre notável é o primeiro rei. Fantástico Alexandre o Grande. Entendido? Vamos prosseguir. Aqui estão os dois animais. Na visão anterior, nós temos o animal representado por um semelhante a um leopardo. Este leopardo, ele tinha, né, 4 cabeças, 4 asas. Não é isso que a gente viu na lição anterior? Pronto, o leopardo. É um animal imundo. O bode é um animal que era oferecido também no santuário. No dia de Yom Kippur, no dia da expiação, no dia 10 do mês sétimo, um bode era um animal também sagrado, né? E na ordem, inclusive no dia 10 do mês sétimo, naquele dia era oferecido um boi, um carneiro e um bode. O sangue dele entrava no santuário. O boi, pelos pecados dos levitas, dos sacerdotes. O carneiro, né, era pela nação de Israel. E o bode era pelo santuário, purificação do santuário. Olha que coisa impressionante. Então esses animais estão sendo trazidos aqui agora, num contexto, né, bem interessante para a gente entender os aspectos que envolvem lá o santuário. Essa visão tem tudo a ver com o santuário. Por quê? Porque a ponta pequena vai profanar o santuário. Continuando. Que interpretação é dada a Daniel sobre a ponta notável ter sido quebrada e 4 pontas ter subido no mesmo bode, não na cabeça do mesmo bode? Olha só o que diz o texto. O ter sido quebrado, levantando-se em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação. De que nação estamos falando agora? Da Grécia? O bode não é a Grécia? 4 chifres se levantarão da mesma nação. Não é isso? Porém, não com a força daquele chifre notável. Alexandre o Grande tinha sede de conquista. Os 4 generais eram comedidos, né? Pois bem, olha só. Aqui está um outro mapa que eu trouxe, e aí embaixo aí estão os nomes dos 4 generais de Alexandre o Grande. Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Essas cores aí estão aí exatamente na cor do mapa. Preste atenção aqui, ó. A cor Seleuco é essa mesma cor aqui. Aqui está os Seleucidas aqui, ó. Ok? Ptolomeu, tá aqui, ó. Os Ptolomaios aqui, ó. Lisímaco, tá nessa região aqui, ó. Cassandro, é essa região aqui, que é a região mais nobre aqui, ó. Isso aqui é o quem? É a Itália. A Itália, a região da Itália. Ok? Pois bem. A região praticamente de Roma, né? E o texto diz que de uma de suas pontas, um desses 4, ó, a ponta pequena vai sair dessa ou dessa região. Ok? Entendido isso aí? Não é de uma das pontas que sai a ponta pequena? Eu quero que vocês não olhem assustado para mim e olhem que estejam entendendo para mim. Eu não posso perguntar aos irmãos da internet, mas a vocês aqui eu pergunto. Se vocês não estão entendendo, os irmãos da internet também não vão entender. Preste atenção. E aqui nós temos aqui, olha, este animal e subiu aqui, olha, 4 pontas da cabeça do bode. Quem são? Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Os 4 chifres que subiram. Depois que o chifre notável, Alexandre o Grande, foi arrancado.
Entendido? Pois bem, preste atenção. No final dos reinos, desses 4 chifres, quem surgiria deles com grande ferocidade? Vamos lá. Preste atenção ao texto. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, quem é os transgressores que chegou ao cúmulo? O povo de Deus em Jerusalém, lá no templo. Chegado ao cúmulo, vai levantar-se um rei. Quem é o rei? A ponta pequena. Vai se levantar um rei, feroz de semblante, e que entende de enigmas. Ele gostava de umas coisas espirituais. Está aí, ó. Foi de Seleuco, aqui, ó, dos Seleucidas, que surgiu uma figura chamada Antíoco Epifanes, que era ponta pequena. Eu vou provar para vocês. Tem alguns estudantes desse capítulo 8 dizendo que essa ponta pequena é o papado. Vocês vão me dizer se tem lógica ou não. Vocês vão me dizer aqui se é o papado ou não. Vamos ver aqui o texto. Vamos continuar. Esse é o Antíoco Epifanes, ou Antíoco Epifânio, né? Por volta do ano 170 a.C., Antíoco IV Epifânio centrou a sua atenção na Judeia. A ponta pequena não se direciona à cidade formosa? A Judeia. Achei que eu me perdi aqui. Assaltou Jerusalém, saqueou o templo, executou uma carnificina, matando os sacerdotes, que ali fala estrelas. Lembra que ele matou as estrelas do exército? Pois bem, Antíoco usou a brutalidade sem limites, resistindo a tudo que era sagrado e divino pelo judaísmo, procurando estabelecer a helenização, os helenos, olha só, deste seu novo território, proibindo radicalmente a adoração e a obediência ao Deus verdadeiro, Yahvé. Proibiu a observância do Shabat, o sábado, proibiu os cultos no templo, a prática da circuncisão entre os judeus e forçou os judeus a comerem alimentos considerados impuros pela lei de Moisés. No templo, lugar santíssimo, Antíoco Epifânio sacrificou porcos. Olha só, no lugar santo, em honra a Júpiter, Olimpo ou Zeus. Sacrificar um porco no templo era o pior insulto, chamado de sacrilégio, de abominação assoladora, né? Como, né? Abominação. O inimigo poderia cometer contra o povo. Foi o que esse homem fez. Atendendo com precisão toda a descrição que Daniel está fazendo do chifre pequeno. A ponta pequena, se fosse o Papa não fez isso. O Papa não foi em Jerusalém, não tirou o sacrifício diário, que era todo dia um cordeiro sacrificado 9 da manhã e 3 da tarde, o sacrifício contínuo. Ele tirou. Mas nenhum Papa fez isso. O papado não fez isso. Esta profecia não cabe a Roma. Estamos falando da Grécia. Quem está na cena aqui é um bode. A Bíblia não diz que esse bode, o chifre do bode, saiu e colou na cabeça do quarto animal. Não diz isso. Tem gente pregando aí, mas não está sendo coerente com o texto. Nem leu o texto direito. Para estar pegando mentira para o povo. Ai, porque está dizendo que é tempo do fim. O tempo do fim ali não é o tempo do fim que nós estamos vivendo. É o tempo do fim equivalente ao bode, o fim do império do bode. Depois dos 4 chifres, não é nem do bode, né? É a ponta pequena que sai do bode. Olha que coisa interessante. O período das 2.300 tardes e manhãs, que está lá, capítulo 8 aqui, ó, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. A igreja adventista do 7º dia, ela diz que esta data sai lá do ano 476 até 1844. Ou seja, quando não tem nenhum império nesse momento. Nem tem ponta pequena nesse momento. Porque a ponta pequena de Daniel, ela deixa de existir
a ponta pequena de onde? Do quarto animal, aquele animal terrível, do capítulo 7. Ela deixa de existir temporariamente em 1798, com a invasão do general Napoleão, né? O general Napoleão, Berthier, vai lá no Vaticano, prende o Papa Pio VI, tira os poderes do Papa e tira os poderes temporariamente da Igreja Católica, e o papado só volta em 1929, em 1954, não tem. Não tem. De onde tiraram isso? Com base em que tiraram isso? Estão vendo coisas? Estão adulterando o texto? Agora, vamos ver se as 2.000 tentadas de manhãs diz corretamente. O texto fala até 2.300 tardes e manhãs. Uma referência ao sacrifício da manhã, 9 horas, cordeiro, e o sacrifício da tarde, às 3 horas. Por isso que está trazendo à tona estes animais e está dizendo que este homem iria profanar o santuário, o templo do Senhor. Ele ia mexer com os exércitos dos céus, porque ele ia entrar no culto da igreja de Deus, que era ocasionado no templo, ia mexer com Deus. Ficou entendido isso? Está muito claro isso? Continuando. Veja só. Então, essa de 2.000 tentadas e manhãs, tardes e manhãs, está se referindo a 1.150 dias. E não 2.300 dias, que se compara a 2.300 anos, como a igreja tem ensinado erradamente. Então, 1.150 dias de 2 sacrifícios, um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Refere-se ao ataque de Antíoco Epífanes ao próprio santuário lá em Jerusalém, começando em outubro de 167 o seu ataque, que foi até dezembro de 164, tudo antes de Cristo. 3 anos e 2 meses. Está aqui, ó, basta contar, vamos ver aqui. Ó. No ano 167, está aqui na tela, no ano 167, vamos botar dia 15 de outubro de 1000. A data não diz exatamente. Não diz que era 15 de outubro, mas ele diz que começou em outubro de 167 e foi até dezembro de 64. Só você, é simples, ó. Botei 15 e 15, mesma data. Se for 10 ou 10, você que decide, 20 ou 20, escolha qual a data que você quer. Estamos falando de mês a mês. Olha o texto. Então, outubro, 15 de outubro, ó, nós temos quantos dias aqui? Novembro daquele ano tem quanto? 15 com 30 dá quanto? Me ajuda. O bom de matemática. Quem é bom? 45. Com mais 30, que é o mês de dezembro. Dá quanto? 45 com 75. Agora vamos para o ano 167, né? Os 12 meses. No finalzinho do 67, né? Os 12 meses do ano seguinte. Sim, mais dezembro, mais 30, né? O 166, que é o ano seguinte, mais 12 meses. 360 dias. Não era 30 de dias? E mais 360. E mais 355, que é até o dia 15 de dezembro, do ano de 164. Some aqui para ver quanto é que dá. Exatamente 1150. Exatamente o tempo que Antíoco Epífanes passou lá em Jerusalém fazendo essa desgraça. Me diga se aplica mais alguém com tanta precisão? Por que que inventaram essas cargas d'água? Vamos ver onde está o erro. Quais as considerações finais sobre o chifre pequeno, Antíoco Epífanes, que Daniel faz lá no capítulo 8? A Bíblia diz, Daniel diz, né? Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente e prosperará. Fará o que lhe aprover, ponta pequena, e destruirá os poderosos e o povo santo. Os poderosos do povo santo, não? Pela sua sutileza, fará prosperar o engano na sua mão. Por quê? O que acontece no período dele, dos helenos? Até o ano 64. Porque 168, quem é que vem em 168? O Império Romano começa a se levantar. Então, no finalzinho do Império, o helenismo, o que acontece com o período do helenismo? Judeus começam a escrever, um pouquinho depois, por essa influência de Antíoco Epifânio, começa a escrever a Septuaginta,
pegam o Velho Testamento, que era em hebraico, começaram a traduzir para o grego, que para muitos judeus era uma maldição você fazer essa coisa, e começou a vir o helenismo entrando dentro da fé judaico-cristã. Começou a entrar o helenismo. Os mitos, as tradições, vêm antes de Cristo. Por isso que ele ataca até o príncipe do exército, porque a influência dele, ela reverbera nos dias de Cristo. O que tinha de rabino no tempo de Cristo, acreditando que não tinha ressurreição, acreditando em reencarnação, acreditando em tanta besteira, influência helenista. Continuando. Pela sua sutileza, fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus Cristo. Como é que ele se levantará com os príncipes dos príncipes? Quem é que comanda tudo aqui na terra? Quem é o representante de Deus aqui na terra? Né? Mas será quebrado. Ele seria quebrado. Sem haver uma intervenção de mão. Espera aí. O papado em 1798, não houve uma intervenção de mão? Houve. França, Revolução Francesa. Como é que eu vou dizer que isso aqui aplica ao Papa? Como? E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Daniel, cerre a visão, porque isso vai acontecer a dias muito distantes a partir de você. Ora, Daniel está ali no reino da Babilônia, no reino Medo-Persa, que vai até o ano 539 aproximadamente, 608, 539, né? 538 aproximadamente. Então Daniel, ele não vai viver até o Império Grego, não. Daniel morre nos dias do Império Medo-Persa. Então é dias distantes além dele. E aqui nós temos, ó, preste muita atenção, porque não é o quarto animal nem Roma. Preste atenção. Ó. Aqui está o bode da visão. E aqui está o chifre pequeno que pertence a este reino. Os dias finais deste reino. Os dias finais do julgamento, quando o povo de Deus fez todo tipo de desgraça lá no templo, e Deus usa essa ponta para castigar o povo dele. Esta ponta pequena aqui, olha, a outra do quarto animal, a ponta pequena do quarto animal, coloca aí o mouse, para o povo entender. A ponta pequena do quarto animal, ó, ela está no Império de Roma. Eu não estou tratando dessa ponta pequena na visão do capítulo 8. A ponta pequena do capítulo 8 pertence a este bode. Qual a dificuldade de entender isso? Agora eu vou alterar a Bíblia para tentar dizer que é 1854, porque alguém entendeu errado. Capítulo 8 de Daniel, verso 14, quando diz: até 2000 tentais de manhã o santuário será purificado, está dizendo que até 1150 dias de Antíoco Epifânio haverá uma reinauguração lá e o santuário seria purificado. Porque ele sujou o santuário sacrificando o porco lá dentro. O santuário precisava passar por uma purificação. É o que o texto está dizendo. Inventar qualquer coisa além disso é assassinar a Bíblia. Inclusive, falando ainda dessa visão específica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem agredir nenhum dos nossos irmãos que estão lá, pessoas honestas, sinceras, verdadeiras, né? Falando desse ponto específico, este erro gravíssimo tem levado pessoas a não entenderem questões importantes do plano da redenção. Vamos ver então, preste atenção aqui nesta questão. Impressionado porque o chifre pequeno havia cancelado o holocausto contínuo, ou seja, aquele sacrifício que acontecia todo dia de manhã, 9 da manhã, de manhã e de tarde, tarde e manhã, não é? Com a permissão do Senhor, Deus permitiu que essa ponta pequena se levantasse. Que esperança foi mostrada a Daniel. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava:
Até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo? Até quando durará a visão que eu tive do bode, que a ponta pequena tirou o holocausto contínuo? Olha, está falando de holocausto contínuo. Em 1844 não tinha santuário, nem tinha holocausto contínuo. Até quando durará essa visão? E a entrega do santuário e do exército para serem pisados. Então Gabriel respondeu: até 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhãs. O santuário será purificado. Então, vocês têm que esperar a ponta pequena agir durante 2.300 até 1.150 dias, e então o santuário vai ser purificado. E foi purificado exatamente depois que Antíoco Epifânio desapareceu, né? Sem auxílio de mão. Veja onde está o erro da igreja. A igreja adventista, quando entendeu isso em 1820 e pouco, na pessoa de Guilherme Miller, ele usava essa versão da Bíblia, a versão King James. Eu estou falando alto aqui para vocês, eu talvez esteja incomodando os irmãos da internet, porque está acontecendo aqui uns fogos, né? Então, faz aqui 40 minutos de fogos aí, né? E eu estou aqui, é muito barulho aqui, eu espero que vocês não estejam se incomodando com meus gritos aqui, porque eu estou falando alto. Vamos lá. Então, a versão da Bíblia, que era King James, está aí, ó, American King James Version, era a versão que os pioneiros da igreja adventista, Guilherme Miller, usava. Como é que diz a versão lá? O termo, ele não fala 2.030 manhãs. Olha o que diz o verso 14. Ó. Veja que é o capítulo 8 da visão do bode, né? Ele usa o termo aqui, ó, 300 days. Não é tarde e manhã. 300 dias. 2.000, né? Ó, 2.300 dias. Ou seja, uma má tradução da Bíblia, o texto não é dias. A palavra hebraica é tarde e manhã. Eles foram induzidos ao erro por causa de uma versão bíblica imprecisa. Se apegaram a uma versão da Bíblia, esqueceram o que o hebraico diz lá, não foram buscar lá no hebraico e cometeram esse erro gravíssimo. Porque o texto está falando de dia. Está falando de tarde e manhã. Alguém, por sua conta e risco, tirou o termo tarde e manhã e colocou dia. William Tyndale, o escritor da Bíblia, King James. A que se refere o termo tarde e manhã, ligando ao contexto santuário que seria purificado? A que se refere o termo tarde e manhã a um santuário que seria purificado? Se refere a dia? Ou o sacrifício da tarde e da manhã? Ora, é um contexto, que eu tenho que respeitar o contexto. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano cada dia. Continuamente, aqui o termo contínuo. Sacrifício contínuo será tirado. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Quem está dizendo não sou eu. É a lei. Está lá no livro do Êxodo. Vocês oferecerão sacrifício contínuo. Um pela manhã e outro à tarde. É o que Daniel está dizendo. Entenderam? Simples de entender, não é? Não sei por que complicam aquilo que é simples. Temos algum subsídio escriturístico para afirmar que a ponta pequena pode se aplicar ao papado ou a ponta pequena do quarto animal de Daniel? Temos algum subsídio em Daniel 8? Será que temos? Vamos ver aqui. Aqui em cima estão os 4 animais. Da visão do capítulo 7. Ó. Daniel, no capítulo 8, só vê esses 2 impérios aqui. Ó. Por que cargas d'água? Eu vou pegar um chifre que sai da cabeça desse animal e dizer que é esse chifre aqui, que é no outro império. De onde se tirou isso? É uma pergunta importante para todo estudante sincero. Inclusive, eu recebi um documentário de um pastor PhD. O que é um PhD? Da Igreja Adventista na Austrália. Um dos maiores nomes da Igreja Adventista hoje. PhD é um sujeito que ele está no nível pós-doutor. Tem o doutor, tem o pastor que faz o curso,
de teologia, se especializa, faz os MBAs, né? Ele faz o mestrado, que é o nível superior, acima do superior, né? Depois do mestrado tem o doutorado. O PhD é o pós-doutor. É o mais alto nível. PhD significa Philosophy Doctors, ou seja, um doutor que tem condição de criar filosofias. Não estou defendendo o título aqui, eu estou só mostrando para vocês que é o mais alto nível que essas igrejas ficam valorizando. E este doutor em filosofia escreveu que a igreja está errada. Não é o primeiro não, viu? Já é o 100º pastor da igreja. Estão errados. O texto lá de Daniel 8 não pode levar para 1144. Tem a ver com o Império Grego. Está lá com o Antíoco Epifânes, que cumpre-se nele com clareza. Qual a preguiça de vocês em examinar o texto? É mais ou menos, vocês vão pegar só um texto isolado, tempo do fim, vão se aplicar a isso. Compare os dois chifres pequenos, do terceiro e do quarto animal. São animais distintos. Está aqui, é muito claro. Eu botei até em figura aqui, que é para que o povo não tenha dificuldade. Daniel adoece diante da terrível visão sobre a grande barbárie que seria feita contra o seu povo. Todavia, no reino dos Medos e dos Persas, ele, examinando as escrituras sagradas, tem uma compreensão da vontade de Deus e recebe outra visão, na qual o seu povo teria 70 semanas para se converterem, né, se não iriam sofrer mais consequências igual dessa ponta pequena desse bode. Então o Senhor, Daniel fica realmente muito doente, quase não se levanta, 15 dias doente, sem ânimo, sem força, e o Senhor tem misericórdia de Daniel, e aí vai dar uma próxima visão para ele, que nós não iremos ver no próximo domingo, porque no próximo domingo estaremos no retiro de carnaval, nós só voltamos no outro domingo. Domingo é hoje é 4, dia 11, né? A gente só volta dia 18. Dia 18 de fevereiro estaremos então com esse estudo, a próxima lição, que é exatamente 70 semanas, um tempo de graça que Deus dá para o seu povo. Ok? Que Deus abençoe a cada um de nós, hoje, à noite e sempre, em nome de Jesus. Amém.